Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser o horário a qual você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero estar transmitindo uma palavra de Deus para você. Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu queria estar compartilhando essa palavra assim com você. A palavra de Deus, ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 9. Nós iremos falar sobre 3 tópicos nesse capítulo 9, algo de muita importância. Então, que você fique atento para estar ouvindo a voz do Senhor, que Deus vem estar falando ao teu coração. Eu não vou estar lendo o versículo todo, o capítulo todo, para reduzir um pouco o tempo, mas eu vou estar falando sobre alguma coisa. Vou estar começando a ler no capítulo 9, no versículo 9. Do versículo 1 até o versículo 9, só para dar uma resumida, é onde que o povo gibeonita, em meio à guerra que estava contra Israel, eles tramaram um plano para enganar o povo de Deus. E no versículo 9, fala assim, os gibeonitas responderam: nós somos os seus criados, somos de um país que fica muito longe, e vivemos aqui porque ouvimos falar do seu Deus, e ouvimos a notícia de tudo o que ele fez no Egito. Nesse versículo 9 eu quero ater o seguinte, eu quero falar sobre, em meio à guerra, Josué, após ele ter vindo de uma vitória de Jericó, uma derrota e uma vitória do reino de Ai, ele deveria conquistar, ele deveria consultar a Deus. Mas só que Josué, ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Eu fiquei pensando nisso, mas por que Josué não consultou a Deus? Porque ele deveria ter consultado, mas ele não consultou porque eu entendi nessa palavra que quem quer servir ao nosso Deus, servir ao Deus de Israel, o próprio Deus, ele faz com que nós cheguemos a ele. Porque esse povo de gibeonita, eles tinham curiosidade e queria conhecer o Deus do povo de Israel. Deus deixou bem claramente que não era para Israel fazer nenhuma aliança. Só que ele não consulta a Deus, eu entendi que foi porque o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. Ele não consultou porque Deus fez com que esse povo chegasse até a ele. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o que eu quero te dizer com isso é que quando uma pessoa decide conhecer a Deus, o próprio Deus, ele faz com que as outras pessoas, com que os planos de outras pessoas, isso não se dá em nada, mas ele chegue até você. Ele quer relacionar com você. Então, automaticamente, quando isso aconteceu, Josué de maneira nenhuma consultou a Deus. Aí o que acontece? No versículo 14, fala que os homens de Israel não aceitaram a comida deles e não pediram conselho nenhum a Deus. Eles tinham sacerdotes que consultavam a Deus, eles tinham tudo para consultar a Deus. Por que eles não consultou? Foi justamente por causa disso. Porque Deus já queria fazer uma aliança com quem queria se aliançar com ele. Aí, o segundo tópico, já caminhando já para o segundo tópico, que se encontra no versículo 22, 23, 26 e 27, que são bênção ou maldição. O que seria isso? No versículo 22 e 23 diz assim: então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, afirmando que vieram de um país, quando viveram aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, agora em diante vocês vão viver debaixo do castigo de Deus. E o povo gibeonita serão sempre escravo para cortar madeira e carregar água para a casa de Deus. No 26 e 27 é quase que a mesma coisa, mas com um ponto diferente. Josué protegeu os gibeonitas. E não deixou que fossem mortos. Mas naquele dia em diante, eles os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel, para trabalhar no altar de Deus, o Senhor. Até hoje eles continuam fazendo isso e trabalhando no lugar onde é escolhido para adoração a Deus.
Por que bênção e maldição? Porque na visão de Josué, ele estaria amaldiçoando o povo gibeonita. Ele seria escravo para sempre. Só que na visão de Deus foi algo totalmente diferente. Por que na visão de Deus eu falo que foi algo totalmente diferente? Porque a Bíblia fala que o fogo do altar, do templo, do tabernáculo, ele tinha que ficar aceso 24 horas por dia. Os gibeonitas, eles eram encarregados disso. Então os gibeonitas, eles eram encarregados da presença de Deus, porque o fogo de Deus representa a presença de Deus para o povo ali. Então eles eram encarregados de deixar a presença de Deus 24 horas dentro daquele lugar ali. A água que eles eram para carregar era algo que era para limpar o sacerdote. Para o sacerdote levar o povo a adorar a Deus, eles necessitavam da água. Então aquilo que no olho humano virou que era maldição, se tornou bênção para os gibeonitas. Por que eu te falo isso? Porque às vezes hoje você está aí na sua casa, ou na onde que você esteja pensando assim, eu estou recebendo uma maldição. Isso que está acontecendo no meio da minha família só pode ser uma maldição. Mas tenta ver com os olhos de Deus. Pausa esse vídeo um pouquinho e pensa por um minuto se o que você está recebendo é realmente uma maldição, se esse câncer, essa doença incurável, ela é uma maldição. Tudo isso talvez pode ser um projeto, um propósito de Deus para algo maior, algo muito grande. Se essa família que está desunida, talvez seja um propósito de Deus. Então começa a tentar ver as coisas com os olhos de Deus. E você vai ver que Deus ele faz algo grande, algo tremendo. Deus ele aceita você. E o que ele te dá não é maldição, ele te dá bênção. Só que os caminhos dele são diferentes dos nossos. E trazendo essa verdade para a nossa realidade de hoje, nós não teríamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque o Deus ele escolheu uma nação, Israel. Só que o povo de Israel não queria fazer. Como eles não queriam fazer, Jesus Cristo, ele despediu de toda a sua glória, ele deixou tudo. Deixou ele que era dono de tudo, autor da criação, ele se vestia com glória e com majestade. Ele largou tudo e morreu na cruz para que nós pudéssemos também ser chamados de servos, em outras passagens escravos e até mesmo amigo e por fim filhos de Deus. Os filhos não queriam fazer isso, que era manter o altar aceso 24 horas nessa época. Os filhos não quiseram fazer, mas os gibeonitas fizeram com que a presença de Deus ficasse. Então, os filhos de Israel, eles rejeitaram. Jesus teve que morrer na cruz. E no que Jesus teve que morrer, foi para mim e para você que hoje nós pudéssemos ter vida. E para que hoje nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Para concluir, eu não quero estender muito essa mensagem. Para concluir, eu vou entrar no terceiro tópico. O terceiro tópico se encontra no capítulo 10. Por que eu te falei tudo isso? Eu te falei tudo isso para dizer que no capítulo 10, 5 reis se unem por causa dessa união dos gibeonitas com os israelitas. 5 reis se unem para fazer uma maldade com eles, para se vingar deles. Só que algo fenomenal acontece, algo que nunca houve e nunca aconteceu. Por causa desse povo, e para salvar esse povo, e Deus dar vitória completa a Israel, o sol parou. Durante quase que o dia inteiro, o sol ficou parado. A lua e as estrelas pararam. Pedras de gelo caíram para ajudar. O próprio Deus lutou contra o inimigo. Então, meu querido, deixa eu te dizer algo. É o próprio Deus que te salvou. Você não tinha o direito de morar no céu, mas Deus te deu o direito de ser filho com a morte de Jesus na cruz. Então, depois desse direito que ele te deu, você passa a ter algo grande, algo valioso. E quando isso acontece, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Então, meu querido, se você quer viver o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, que você venha decidir hoje
como esse povo de gibeonitas decidiu a unir com Deus. E você vai ver grandes coisas, maravilhas. Jesus não morreu na cruz à toa, não. Ele morreu na cruz para que nós tivemos vida e vida eterna. Aqui, a nossa vida humana, aqui, ela passa muito rápido. Ela é como um sopro. Mas só que isso, meu irmão, isso só é possível a gente passar essa vida tão rápida para a gente ter uma eternidade ao lado de Deus. E a sua morada já está preparada. Jesus, ele veio, morreu, ressuscitou e foi preparar um lugar para você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que sua vida seja diferente. Que essa mensagem, em poucas palavras, eu não sei falar muito bem, mas que ela possa chegar ao seu coração e ela possa tocar na sua vida. Ela possa fazer algo grande, algo tremendo. O desejo do meu coração é que Deus ele entre e mude essa situação. E que você comece a viver coisas grandes. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família e que todos os seus planos e projetos venham a dar certo. E que a mão do Todo-Poderoso esteja com você. Esse é o meu desejo e que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.